quem pode realizar avaliação de imóveis urbanos? Esse é o tema. Então, o que acontece? Existem diversas profissões, a grande maioria das profissões ela é regulamentada por uma lei. Então existem diversas profissões que possuem um regramento legal e algumas delas, na verdade, há uma espécie de choque. Várias profissões receberam a faculdade de realizar avaliações. Então, às vezes, acontece um choque, um ponto de contato entre essas leis que regulamentam essas profissões. Então, existe a lei, por exemplo, do engenheiro, né, que regulamenta a profissão de engenharia, né, a atividade de engenharia, e do corretor de imóvel. E, de certa maneira, elas se chocam, porque ambas falam em avaliação. Existem profissionais, professores, que recomendam que somente uma classe está habilitada a realizar avaliação imobiliária, outros cursos. Eu vou citar aqui o professor Reginaldo, por exemplo. Ele tem uma abordagem um pouco mais ampla, ele entende que vários profissionais estão habilitados a realizar avaliação de imóveis, né, avaliação imobiliária. Existe, por exemplo, a escola do oficial de justiça lá do Ceará, do pessoal lá do Ceará, que fala que não, que o entendimento deles é de que apenas engenheiro pode realizar avaliação imobiliária. Existem cursos que são elaborados por professores corretores de imóveis, e esses cursos eles entendem que somente o corretor de imóvel tem habilitação para realizar avaliação imobiliária. Então veja que existem diversas profissões que estão habilitadas para realizar avaliação imobiliária e, de certa maneira, cada escola, cada instituição de ensino, ela meio que vai dando uma orientação diferente sobre esse tema. E a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo de hoje, isso aqui não é uma aula, é um bate-papo, o nosso bate-papo de hoje justamente tem por objetivo dissolver esse tipo de situação, de que um pensa assim, o outro pensa assado. Nós queremos saber o que se aplica no mercado, o que se entende hoje, como que funciona o mercado de trabalho realmente, na realidade. Tem alguma classe com exclusividade para realizar avaliação de imóveis urbanos? Ou isso é uma mentira? Ou todos estão habilitados? Nosso bate-papo hoje tem por objetivo dissolver esse tipo de dúvida. Há um conflito, existe uma norma regulamentando uma atividade, né, profissional, existe uma outra norma regulamentando outra atividade profissional e elas se chocam. Nós chamamos isso na área do direito de conflito aparente de normas. Conflito por quê? Porque as normas se chocam, elas têm pontos de contato. Então isso pode gerar um conflito. E aparente porque ele não é um conflito absoluto, um conflito permanente. Ele é aparente porque ele pode ser resolvido, dissolvido. Então o grande papel do Poder Judiciário nisso é explicar como que aquele conflito vai funcionar realmente, como que a sociedade deve entender aquelas regras que se tocam. Qual parte que vale? Ambas valem? Só uma vale? Uma se sobrepõe em detrimento da outra? Não, sim. Então, o papel do Poder Judiciário é orientar a sociedade sobre a aplicação das leis. Algo simples, tranquilo, corriqueiro. Então, infelizmente, isso existe no âmbito da atividade de avaliação de bens. Olha só, então, basicamente, eu separei aqui um material para explicar para você o seguinte. Existem profissionais que estão legalmente habilitados a realizar avaliações. E existem outras pessoas, outras figuras, outros sujeitos que possuem interesse em realizar avaliação de bens. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então. Olha só, basicamente, de quem que nós estamos falando aqui nessa nossa conversa? Quem pode realizar avaliação de bens? Quem tem interesse em realizar avaliação de bens? Coloquei todos aqui num local único. Eu entendo que os engenheiros têm interesse e condições de realizar avaliação de bens. Os agrônomos, os arquitetos, os corretores de imóveis, os oficiais de justiça, os advogados e o cidadão investidor, o cidadão. Então, todas essas pessoas, ao meu olhar, possuem, de certa maneira, um interesse, né, com o tema avaliação de imóveis urbanos. Isso é legítimo, isso é perfeito.